Bom estarmos juntos aqui novamente. Bem-vindo à Paz Church Imperial. Nós somos uma família que não para de crescer. Amém? Glória a Deus. Eu aqui, gente, eu estou dormindo e estou acordando, vendo aqui uns 5 cultos nesses domingos aqui. Glória a Deus. Eu creio. Eu estou vendo aqui, né? Nós temos tanto espaço aqui para crescer. Nós temos tanto espaço aqui para alcançar esse bairro. Às vezes as pessoas viram assim, eu já ouvi isso. Falam assim, não, 10 horas da manhã é tão cedo. A gente pode ter ao meio-dia, a gente pode ter às 2, a gente pode ter às 3. A ideia é que a gente cresça mesmo, para a palavra de Deus se multiplique aqui. Então o que a gente pode fazer como igreja local aqui? Nós estamos dispostos. Então eu vou pregar a mesma palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Na reunião que a gente estava fazendo aqui hoje de manhã, lá na nossa igreja em Manaus, né, eles têm um evento que chama Culto da Madrugada. Então tem algumas épocas do ano. Manaus é quente o tempo inteiro, né? Não sei quem já foi em Manaus, mas é quente. Você toma um banho, você sai, já está quente. E lá eles têm, na época do verão deles, né, muito, muito quente. Aí eles fazem o culto deles na madrugada. E assim, o culto deles é o mais lotado, é um fenômeno esse culto da madrugada, porque as pessoas vão lá, acordam de madrugada, às vezes sai do seu trabalho e vai direto para lá. Se for preciso, eu estou disposto a fazer o culto da madrugada aqui. Eu vou escalar uns ou 2 ou 3 aqui para a gente fazer o culto, uma porção abençoada. Mas o nosso coração aqui é alcançar esse bairro inteiro, o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. E eu queria que você, antes da gente entrar aqui na palavra, né, que você passar um aviso, que você estivesse por dentro de uma programação que nós como igreja vamos entrar agora no comecinho do mês de julho. Então nós temos uma temporada aqui, e aí quando eu falar essa palavra, eu queria que quem eu paguei gritar bem alto. Brincadeira. Paguei não, gente, misericórdia. Mas nós vamos ter o tempo das casas de paz. O que é as casas de paz? Casas de paz é quando nós dividimos, ou digo, nós multiplicamos a igreja em, assim, ano passado acho que foi mais de 16 casas pelo bairro inteiro. Então nós separamos em dupla ou trio a igreja inteira. E nós vamos em qualquer casa de pessoa que abra para a gente, fazer uma série naquela casa ali, para conhecer as pessoas, tomar um café e ganhar aquela casa inteira para Jesus. Então, isso se chama Casas de Paz. E nós vamos começar esse treinamento dia 6, para quem vai estar junto conosco nas Casas de Paz, dia 6, segunda-feira, às 20 horas da noite, online. Então a gente vai estar treinando ali, capacitando todos os membros da igreja, para nós multiplicarmos durante 4 semanas, em muitas casas. Eu acredito assim que vai ser mais de 20, 30 casas de paz que a gente vai conseguir fazer aqui. São lugares que nós vamos entrar na palavra de Deus, ganhar aqueles corações, né? Casa de paz vem daquele trecho bíblico que fala dos filhos da paz. Então se você encontrar um lugar onde a paz de Deus acha espaço naquela casa, você fica ali, você permanece ali e toda aquela casa será salva, né? Então nós cremos nisso, que às vezes é uma pessoa só que decide abrir a casa para receber o Evangelho e aquela família inteira é transformada. Então no meu caso foi assim, na casa da minha família foi assim, eu acredito que vocês também conhecem muitas famílias assim. Então nós vamos começar a falar muito sobre casa de paz, porque nós cremos que é um tempo de salvação para esse bairro. Amém? Glória a Deus. Queria te convidar a abrir em Romanos 12, 2. Romanos 12, versículo 2. Fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem outra versão que fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os olhos, curva a sua cabeça, fala assim: Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor, eu vim aqui, Senhor, porque eu quero te conhecer mais profundamente, eu quero ser exposto à tua verdade, eu quero ser exposto à tua palavra transformadora sobre nós, em nome de Jesus. Jesus, eu oro aqui por cada irmão aqui, Senhor, nessas cadeiras, Senhor, que a tua palavra ela venha, Senhor, no coração deles, encontrando um espaço, encontrando um lugar para trabalhar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.
o título dessa ministração que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo muito transformador. É algo que, se nós entendermos realmente este princípio, a nossa vida ela nunca mais vai ser a mesma. E o título dessa mensagem está baseado em Romanos 12:2, que nós acabamos de ler. Chama o seguinte: como ter a mente renovada. Como ter a mente renovada. A Bíblia nos aponta, para um lugar que existe, um lugar de um cristão, onde a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa primeira decisão é a mesma decisão de Cristo Jesus. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança dele, ele como primogênito e nós como outros filhos, a imagem de Cristo. E por vezes, eu não sei se você já se deparou com isso, de que muitas vezes eu já me deparei assim, a minha mente, os meus pensamentos, a minha primeira decisão é tão longe do que Cristo faria. A minha primeira tomada de ação é tão diferente do que Cristo faria. E aí eu queria ensinar aqui e realmente passar essa verdade para as nossas vidas, de como que nós podemos ter a mente de Cristo. Quem quer a mente de Cristo aqui? Em nome de Jesus, eu quero a mente de Cristo sobre mim. Vamos retornar ao texto. Fala o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, esse texto, quando a Bíblia fala transformai-vos, a palavra transformai-vos não é como se a Bíblia estivesse falando para a gente dar uma maquiada em quem nós somos, ou transformar no sentido assim: olha, troca a roupa que você vestia no mundo e agora você vai vestir uma outra roupa. Isso que a palavra está dizendo aqui, o transformai-vos, é uma palavra em grego, que é a mesma palavra que eles utilizam para quando Jesus passa pelo processo de transfiguração de um corpo glorificado. Essa mudança radical na identidade. Não é uma mudança simplesmente falar assim: maqueia um pouquinho quem você é. Agora que você conheceu a Jesus, olha, muda um pouquinho, você usava tal roupa, agora usa tal outra. Você falava de tal forma, fala de outra forma. Mas o transformar é como se Deus estivesse apontando, e Ele está apontando para uma nova mente, uma nova mentalidade. Nós, sem conhecer a Cristo, nós temos a mente deste século, nós temos a mente do mundo, que vai caminhando nos pensamentos e ações de acordo com o mundo. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, que nós conhecemos a palavra, a Bíblia fala: transformai-vos, ou seja, eu te dou uma nova mente. Não é uma fantasia, mas Ele te dá uma nova forma de pensar. Não é um simples mudar ou como trocar de roupa, mas é uma transformação de dentro para fora. É uma mudança na essência humana, quando você conhece ao Senhor. Não é uma mudança de aparência, mas é uma mudança real, que acontece de dentro para fora. É uma mudança, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E uma coisa que é importante ficar claro na vida de todo mundo aqui, é o seguinte: o Evangelho, a palavra de Deus, ele não faz uma maquiagem nas nossas vidas. Esse não é o papel do Evangelho. O papel da palavra de Deus não é nos maquiar e nos deixar mais bonitinhos. O velho homem mais bonitinho para Deus, mais bonitinho para a sociedade. O poder do Evangelho não é nos deixar performáticos, ou do lado de fora eu estou maravilhoso, mas do lado de dentro eu ainda tenho aquela mente deste século. E enquanto eu estava escrevendo essa ministração, eu dei uma lida em um exemplo. Olha que exemplo cômico, e acontece conosco hoje. Um homem em Dubai, ele se casou com uma mulher, graças a Deus, e aí foi lá na lua de mel e tudo mais, tal. Na manhã seguinte, ele acordou com essa moça do lado. Aí a moça foi ao banheiro e a moça começou a retirar. Aí ela tirou lá o cabelo que não era dela. Aí tirou lá a peruca dela lá. Ela tirou, tinha um negócio que ela tirou, o texto estava segurando o narizinho para ficar bonitinho aqui. Aí tinha um negócio assim que deixava o rosto dela meio... Coisa dela tirou, aí caiu um pouquinho. Aí ela foi, tirou a maquiagem, aí ela não era, como ele estava ali apresentando.
Aí na hora que essa mulher terminou de tirar tudo o reboco que ela tinha colocado sobre ela, o homem olhou para ela e falou assim: não, essa aí eu não quero não. Esse aí eu não conheço não quero essa. É uma história real, uma história real. No dia seguinte, ele pediu o divórcio dessa mulher. Por quê? Isso aconteceu em 2016. Por quê? Porque ele olhou e falou assim: não foi com essa pessoa que eu casei. Não foi com essa pessoa que eu, essa aí eu não quero não. E muitas vezes nós entramos na igreja com a mesma mentalidade como noivos de Cristo. A gente entra na igreja e a gente começa a rebocar tudo. Aí eu ponho um cabelo, não estou dizendo de cabelo, não estou falando de maquiagem, mas nós começamos a ser uma performance tão bonitinha, que no dia da volta de Cristo, Ele vai olhar para nós e dizer assim: eu não conheço, não foi você que eu casei não, esse aí eu não quero não. E às vezes nós colocamos isso nas nossas próprias vidas. Nós maquiamos um pouquinho, nós colocamos um cabelo falso para ficar mais bonitinho, aí nós temos a aparência de um cristão, mas nós não temos a essência de um novo nascido, de uma nova criatura. Olha que interessante. Às vezes nós construímos com o tempo até uma reputação. O que é isso? As pessoas olham para nós e pela aparência falam assim: nossa, que fantástico que essa pessoa é. Essa pessoa é maravilhosa. Mas dentro dela, ela não nasceu de novo. Ela não teve essa mente renovada à imagem de Cristo. Ela não teve a mente como a mente de Cristo. E é tão interessante isso porque nós conhecemos um verdadeiro cristão de como é a admiração desse cristão dentro da sua própria casa. Por exemplo, na minha vida, a maior pessoa que eu devo ter a admiração é da minha esposa e dos meus filhos. Porque eles convivem comigo aonde não pode existir, não dá para existir maquiagem. Não dá para existir maquiagem, ali é quem eu sou. E se dentro daquele ambiente onde eu expresso a minha essência, quem eu sou, eu expresso se eu sou uma nova criatura, eu tenho uma mente renovada ou não. Então o resto das pessoas que convivem comigo, eles apenas veem, às vezes, algum aspecto ou outro. Mas dentro da minha casa, a minha esposa, a minha mulher, ela vai ver se realmente eu sou um homem de Deus. Ela vai experimentar isso. Os meus filhos, eles realmente vão experimentar se eu sou realmente um homem de Deus ou não. Ou se o pai deles é só um cara bem maquiado. Na nossa casa, as pessoas nos veem 24 horas por dia. Não dá para manter uma aparência ali. Na verdade, dá até para manter por pouco tempo, mas a essência sempre vai aparecer. E nós precisamos entender que o que Deus manda nós renovarmos, nós transfigurarmos, é ganhar uma nova essência. Não é ser o velho homem preso ali dentro de uma maquiagem de um cristão bonito, mas Deus nos promete verdadeiramente uma nova mente, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. E nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa essência. Agora, a nossa essência ela não vai ser mudada sem antes uma renovação da nossa mente. Por isso que a mente é tão importante na Bíblia. Se a mente não fosse importante, Deus não daria uma ordem para nós permitirmos, ou sejamos transformados pela renovação da mente. Se simplesmente o agir, não, olha, você vai fazer isso aqui. Não se preocupa com os seus pensamentos. Não se preocupa com a sua mente. Não se preocupa com a sua mentalidade. Se isso fosse o importante para Deus, Deus não teria dado uma ordem da renovação da mente igual a de Cristo. Simplesmente atue como se você fosse um crente, mas não tenha mudança de essência. Isso não é o que a Bíblia nos aponta. Ele fala o seguinte: olha, eu vou transformar você de dentro para fora. O que eu vou mudar é dentro de você. Eu vou mudar a sua mentalidade, eu vou te dar um novo coração. Amém até aqui? Agora a questão hoje em dia é que nós estamos rodeados e cheios de pensamentos deste mundo. E deixa eu te dar um exemplo aqui que parece um pouco banal. E a gente olha e fala assim: Gabriel, mas não está tão normal esse pensamento? O mundo, ele nos aponta numa direção dizendo o seguinte: olha, viva para si mesmo. Viva por os seus próprios desejos, por suas próprias vontades. Olha, você quer ser muito, muito feliz? Siga o seu coração. É ou não é verdade?
Quantas propagandas, quantas publicidades, quantas pessoas que nós seguimos, que eles estão apresentando um estilo de vida fantástico e maravilhoso e muito feliz, com o lema: siga o seu coração. Nossa, se eu seguir o meu coração, eu fiz isso, estou tão feliz por essa decisão. Só que às vezes essa decisão levou essa pessoa a um fracasso emocional que você não está vendo, a um divórcio que você não está vendo, a uns filhos perdidos que você não está vendo, e o pior, a morte eterna, que levou ela a ter tudo nessa terra, mas perder o próprio coração. E o mundo nos aponta para esses pensamentos. Só que a Bíblia, meu irmão, ela diz completamente o contrário. A Bíblia, olha o que ela diz. Abra em Jeremias 17, do 9 ao 10. Jeremias 17, do 9 ao 10. Fala o seguinte: o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha, eu conheço algumas pessoas que eu julgo como corruptas. Eu acho que você também deve conhecer. Mas mais do que essas pessoas que você julga às vezes corrupto, pelo que você está vendo, a Bíblia fala que mais corrupto do que fulaninho de tal é o que está dentro de você, chamado coração. Ele é desesperadamente corrupto. Ele está assim, ele acorda pensando em como desviar, ele acorda pensando em como fazer algo errado, ele acorda pensando em como fazer o mal. Ele é desesperadamente corrupto. Quem dá mais? Corrupção é isso, né? Quem dá mais? Eu troco de atitude aqui. O nosso coração, que é esse coração que o mundo diz, siga ele, siga os seus sentimentos, siga o que você está sentindo, siga a voz do seu coração. A Bíblia nos aponta completamente o contrário, dizendo o seguinte: este bendito coração, ele está desesperado pela corrupção, ele está desesperado para te levar para um lugar de destruição. Um cristão não se move por sentimentos, mas um cristão se move por princípios, pela palavra de Deus, que é imutável. Então nós aqui, como filhos de Deus, não fomos chamados para se caminhar por uma emoção, para falar assim: eu senti essa decisão. Eu estou sentindo isso, eu não estou sentindo isso. Quantas pessoas, meus irmãos, já terminaram seus casamentos porque eu senti que eu não amo mais essa pessoa. Meu querido, você não age por sentimentos, você age por princípios. A palavra de Deus é cheia delas. Nós não fomos chamados para ser guiados pelo nosso coração, mas ser guiados pela palavra de Deus. O mundo diz: olha, você é o centro da sua vida, você é a coisa mais valiosa que existe no mundo. É a sua vida, é a sua história, é o que o mundo diz. Tenha autocompaixão de si mesmo, olha primeiro para você, faz o seu primeiro. Não é o que o mundo diz, gente, eu só olho no meu mundo que acontece essas coisas. Agora vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Colossenses 1,16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, tudo que nós conhecemos, inclusive nós mesmos, fomos criados por Ele, nele. Aí olha como que acaba esse versículo: tudo foi criado por meio dele e para Ele. Tudo foi criado por meio de Deus, e não para essa mesma coisa viver independente. Não, foi criado por meio dele e para Ele. Então a sua própria vida, a sua própria história não é para você mesmo, mas a sua vida, a sua trajetória nessa terra tem um único objetivo: para a glória dele. Nós fomos criados por meio dele e nós fomos criados para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. E uma mente renovada, um cristão que compreende isso, entende esse princípio. Agora, a mente deste século vive o completo oposto disso, dizendo: viva como se você fosse o centro
do mundo. Viva como se você fosse a parte mais importante. E quando a Bíblia nos aponta transformai-vos, ela retira o aspecto do que nós, às vezes, estamos acostumados a viver, que é essa maquiagem espiritual. Esse não é o objetivo do Evangelho. Muitas pessoas pensam que o Evangelho, a palavra de Deus, é apenas a resposta que elas precisavam para não ir para o inferno. Eu fui fazer uma célula de crianças, ali de 11 anos mais ou menos, e eu fiz uma dinâmica com eles, ali, mês passado. E estava fazendo essa dinâmica, eu separei eles em 4, grupinhos de 4, e falei assim, olha, constrói aí um discurso que vocês vão ter que me convencer a ir para a igreja. Faz conta que vocês não conhecem, senão eles iam ser missionários. Faz conta que vocês me barraram na rua. E aí vocês não me conhecem, vão se apresentar e me apresentar o Evangelho para ir para a igreja. Aí veio o primeiro grupo, tal. Queridos, me perdoem. Quem é dono do Fiat Uno prata, placa FIC, por favor, se puder retirar, se for daqui, só para estar fechando a entrada ali da passagem. Com o Fiat Uno prata. Acho que talvez não seja. Amém? Então vamos lá. Eu estava conversando com eles e eu fiz esse grupinho, dividi eles em grupos de 4 para eles pegarem o Evangelho para mim. Aí veio vários grupos aí, foi muito engraçado. E aí o primeiro grupo falou assim, olha, logo de começo, ó tio, tudo bem, meu nome é tal, qual é o seu nome e tal? Ó, que você gosta de manga? Que forma diferente de pregar o Evangelho, né? Aí ele falou assim, você gosta de manga? Eu falei, nossa, eu gosto demais de manga, né? Eu amo manga. Um sal então, aí eu fui naquela conversa para ver onde ia aquele grupo, né? Então, a gente plantou um pé de manga em um lugar. Aí eu falei, onde que vai dar essa conversa, né? Aí eles falaram assim, ó, lá na igreja, com essa Paz Church, tem um pé de manga. Se você for lá, eu te dou uma manga. Eu falei, Jesus. Aí veio o outro grupinho, que me pregar o Evangelho, me convencer a ir para a igreja. Aí ele falou assim, olha, você conhece Jesus? Aí eu falei assim, já ouvi falar, tá, mas não conheço muito, fui na igreja deles. Então, Jesus, ele morreu para você porque você não pode ir queimar no fogo do inferno. Mas o que é fogo do inferno? Aí disse, não, que se você for continuar o que você está vivendo aí, você vai queimar no fogo. É um fogo que dói, ele dói, o fogo dói. Aí eu olhei assim, me convenceu. E muito, gente, acontece, mas são exemplos reais, assim. Muitas vezes nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Evangelho é simplesmente a solução que eu precisava para não ir para o inferno, queimar no fogo do inferno. E aí eu vivo a vida inteira na expectativa deste dia, que eu não vou para o inferno. E aí eu fico aqui bonitinho, vivendo uma vida tranquilinha, fugindo do fogo do inferno. Só que esse não é o verdadeiro Evangelho. E o diabo, ele gosta de fazer uma coisa com o cristão, que é assim, quantas pessoas eu já vi nesse tipo de mentalidade? Falando o seguinte, o diabo fica jogando sempre a vida do cristão para o futuro, né? Ah não, no futuro você vai ter aquilo, no futuro você tem salvação, no futuro você tem aquilo. Você vai jogando. O diabo, ele tem esse costume de jogar a vida do crente para uma libertação futura, para uma decisão futura, porque ele vai colher no futuro. Só que o futuro, meu irmão, não existe. O que você tem acesso é o hoje. Você já foi numa mercadinho, está escrito assim, fiado só amanhã. Já viu isso? Fiado só amanhã. Tenta comprar fiado nessa loja aí. Você nunca vai chegar no amanhã, porque não existe. Você não tem acesso a isso. E às vezes, o diabo, ele põe isso na nossa cabeça. Ah não, ter uma nova identidade, ser uma nova criatura, viver as bênçãos que o Senhor tem para mim. Ah não, é só no reino vindouro. É só na glória. Ser transformado realmente um novo coração, de um coração de pedra para um novo coração, ter a mente transformada, a mente de Cristo. Não. Isso eu vou ter lá no céu. Só que o reino de Deus é aqui, agora, é hoje. O reino de Deus não é igual fiado, só amanhã. O reino de Deus é para agora. E tem muita gente achando que o objetivo de Deus é crer em Deus para ir para o céu. Meu irmão, ir para o céu é um grande benefício. Mas se fosse esse o plano final de Deus, uma vez que você disse sim para o Senhor, Ele podia vir te matar. Por que Ele te deixa aqui na terra? Se eu já estou lá.
Deus tem uma expectativa que nós venhamos viver e experimentar ainda nesta terra o que o reino de Deus tem para nós, uma transformação que Ele ainda tem para nós. Muitas pessoas vivem um plano escapista, né? Ah não, vou embora. Agora vamos lá. Deus, Ele criou Adão e Eva na terra, certo? Jesus veio para nos transformar igual a Cristo, para sermos como Cristo na terra, não é no céu. No céu não precisava ser igual a Cristo, né? Já estou ali. Depois, no final dos tempos, no milênio, o reino de Deus, o reino de Jesus vai reinar durante 1000 anos, também é na terra. Depois de tudo isso passar, a Bíblia fala que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E tem gente querendo escapar da onde? Sabe, eu acho que nós precisamos transformar a nossa mente. Em Romanos 8, 29 diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o desejo maior de Deus, o desejo maior do coração dele, é que eu e você venhamos viver o tempo que nós temos nessa terra, como Cristo viveu. Viver nessa terra com a mentalidade de Cristo, com a mentalidade do reino, desfazendo as obras do inimigo, convertendo as pessoas através do Espírito Santo, mas pregando o Evangelho. Ele deseja que nós ainda em terra, ainda neste período, nesse curto período de tempo, nós venhamos viver com a mentalidade do reino de Deus, uma mente igual à de Cristo. Agora, você pode falar: Gabriel, eu já entendi que a minha mente precisa ser uma mente igual à de Cristo. Como? Como que eu posso ter a mente transformada? Primeiro, eu quero mostrar aqui para vocês como a nossa mente é formada. Como que os seus pensamentos, como que você, no que acredita e como acredita, foi construído. E eu quero fazer uma analogia aqui com vocês. Umas perguntinhas. Quando você nasceu, certo? Quem te pegou ali, seus pais, eram anjos? Eram anjos, seres celestiais, maravilhosos. Era um anjo de penas e tudo. Era isso? Não foi isso, comigo não foi isso. Quando você nasceu, assim, o presidente na época, eu até fui atrás de saber quem era o presidente da minha época, mas o presidente da época, quando você nasceu, era Deus? Não, era uma pessoa aqui, humana, caída, falha, certo? Quem estava no governo, era o próprio Deus? Não era. Quando você entrou na escola, o seu professor da escola, que você passou ali naquele sistema educacional, pelo menos, tem gente que passa mais, 17 anos da sua vida num sistema educacional, aquele sistema ali que estava te ensinando e preparando e tudo mais, as aulas eram a respeito do reino de Deus? Não era, né? Era qualquer outra coisa. Na verdade, os meus professores eram até anti-Deus. Eu não estou nem falando de ser Jesus, estou falando se a aula tinha alguma coisa a ver com o reino de Deus. Não tinha. Ou o seu professor, durante as aulas, você sentava lá naquela escola, naquela classe, e o seu professor era o Espírito Santo. Você passou por essa experiência? Eu passei. Meu professor nunca foi na aula do Espírito Santo. Ou quem aí ligou a televisão e a notícia e estava passando lá na notícia: urgente, Deus é bom. Já passaram por essa experiência, gente? Eu nunca passei também não. Esses dias eu estava numa consulta, e aí o cara tinha 3 avisos para dar, porque ia entrar um jogo, né, da Copa no meio, e aí os 3 noticiários que ele deu foi: um policial matou tal fulano, o outro pessoa sequestrou tal fulano. Ele gastou esses 3 notícias dele para falar isso, falou assim: agora o nosso jornal é mais curto mesmo, vive da Copa. Aí veio o jogo da Copa. Quando você liga a TV, o que noticia é o que está acontecendo no céu? Não é. Não é. Quem aqui nessa manhã, quando pegou o celular ali, foi ver às vezes a rede social, o Facebook, o Instagram, a publicação que você leu foi uma publicação dizendo: olha, Deus está vindo, que Deus maravilhoso. Foi isso que aconteceu, gente? Não foi? Foi o vídeo de Deus no Instagram, falando assim: ó, venha para a igreja nessa manhã. Não foi? Ou um vídeo dos anjos cantando e louvando a Deus. Foi isso que vocês viram no Instagram hoje? Não foi? A nossa mente, ela está sendo alimentada o tempo inteiro pelo reino deste mundo, para pensar a respeito das coisas deste século, para pensar como este século pensa, para pensar em coisas que as pessoas deste mundo estão pensando, como elas estão enxergando a realidade da vida.
E nós estamos nisso há muitos anos. Agora deixa eu te explicar o que a Bíblia diz a respeito do mundo que está nos dando informações o tempo inteiro. 1 João 5,19 fala o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Já é do maligno. Então o mundo inteiro que você está sendo alimentado durante anos e anos da sua vida, por disciplinas, por sistema, por entretenimento, por visão, por esporte, não sei qual que é o caminho. Este mundo inteiro, ele tem um curso único, que é do maligno. E ele está caminhando as mentalidades para este mesmo lugar. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, fala o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios. Nossa Bíblia tem isso também? 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. A nossa principal luta, enquanto aqui nessa terra, é a transformação da nossa mente. Às vezes nós vimos e focamos muito só no sintoma. Qual que é o sintoma? A morte, a destruição, um cara que bateu na mulher, alguém bêbado, alguém embriagado, alguém drogado, alguém que está vivendo em prostituição, e nós achamos que esses sintomas são a nossa batalha principal. Mas a batalha principal é que quem está atuando nesses sintomas tem uma doença, e essa doença não tem a mente transformada, não tem a mente de Cristo. Não tem como eu querer que alguém que não tenha a mente de Cristo não tenha essas atitudes, esses sintomas. Amém até aqui? E o nosso dever como cristão é levar cativo todo o pensamento, toda a mentalidade à obediência a Cristo. A nossa mente, meu irmão, foi construída sobre a influência do maligno. A nossa forma de pensar, ela foi contaminada por raciocínios falaciosos e contrários ao verdadeiro conhecimento de Deus. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Tanto que as nossas armas, uma vez que nós somos povo de Deus, não é uma arma física, não é uma espada física, mas é uma espada poderosa para destruirmos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então por isso que a palavra de Deus, que é essa espada, essa fortaleza nossa para destruir esses pensamentos enganosos que vão contra o conhecimento de Deus. Vocês estão pegando até aqui? O nosso papel é levar cativo, preso, amarrado, expulsado todo o pensamento que nós fomos ensinados a ter, mas que vão contra o conhecimento verdadeiro de Deus. Essa é a nossa batalha, de levar todos os nossos pensamentos, a nossa mente, à obediência a Cristo. Agora, como que nós fazemos isso? João 17, 17. Esse aqui é o trecho mais importante, se você estiver anotando, para nós nessa manhã. João 17, 17. Fala o seguinte: santifica-os. Aqui é uma oração de Jesus, orando sobre nós, aqui na terra, até sobre os discípulos dele, orando isso para o próprio Deus. Então é uma oração de Jesus para Deus. Jesus, nessa oração, ele está clamando o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando para Deus, para que Deus atue de uma forma aqui na terra, santificando os seus filhos, santificando o seu povo. E ele fala o seguinte: santifica-os com a verdade, e a verdade é a tua palavra. Fechou. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A palavra santifica-os significa separado, significa algo consagrado a Deus. Então o que é separado? O que é santificado? Quando ele fala para nós sermos santificados na verdade, significa que a verdade de Deus, quando eu vivo ela, eu sou separado.
pela verdade. Eu sou consagrado pela verdade. Se tornar separado para Deus pela sua palavra. A palavra de Deus que nos santifica. A palavra de Deus é que nos permite ter uma mente renovada como a de Cristo. Porque a palavra de Deus é a verdade. Perdão. Agora vamos meditar um pouquinho disso. A palavra de Deus, ela é essa verdade que nos santifica e nos permite ter uma mente transformada igual à mente de Cristo. Agora, a palavra de Deus, ela não nos transforma a ponto que nós apenas a ouvimos. Quando a verdade, ela entra na nossa vida como uma informação, por exemplo, quando a palavra de Deus, ela entra na nossa vida através de um culto, de um aconselhamento, de um versículo que eu leio, ela entra como uma informação, mas não é essa informação dentro de mim que me transforma a mente. Quando a verdade entra na vida de uma pessoa, quando a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa, isso deve gerar que a mentira saia. Quando a luz entra em algo que estava escuro, em um quarto lá da sua vida, que estava obscurecido, trancado pelo pecado, quando a luz entra, as trevas têm que ir embora. Então, o que significa isso? Significa que quando a palavra, que a verdade de Deus entra nas nossas vidas como informação, ela precisa que algo vá embora. Precisa que algo deixe de existir dentro de nós. Vou dar um exemplo aqui básico. Efésios 4:28 diz o seguinte: aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então imagina que nós estamos aqui pregando, ou eu estou lendo isso no meu devocional, e eu leio esse versículo: aquele que roubava não rouba mais. Nossa, meu Deus, eu tinha que ter problema com roubo, não vou roubar mais. Não vou roubar mais. Para por aí? Não para por aí. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Opa, recebi a palavra, que é a verdade de Deus, está me santificando, transformando a minha mente. Agora eu descobri que eu não posso roubar mais. Agora, além de não roubar mais, tem algo que eu preciso fazer. É com as minhas próprias mãos trabalhar com algo que é bom. Agora, é trabalhar com algo que é bom para mim mesmo, para a minha vanglória, para o meu crescimento? Não. Para que tenha com o que repartir com o necessitado. Você entende que a palavra de Deus, a mente transformada, não é quando essa informação entra apenas como uma informação, mas quando eu, em cima desse entendimento, eu caminho em atitudes reais, na transformação da minha mente. Então a minha mente ela é transformada a ponto que eu caminho em cima da verdade. Antes eu furtava, eu não furto mais. Agora eu trabalho com a minha própria mão, com o que é bom, para que eu tenha com o que repartir com os outros. Então, à medida que eu transformo a minha mente nessas atitudes, eu alinho a minha mentalidade à verdade, que é a palavra de Deus, que me santifica. Então, é assim que a palavra de Deus nos transforma. E quando Jesus ele ora a Deus, dizendo o seguinte: santifica-os, Deus. Ou seja, muda o caminho deles, muda a mentalidade dos cristãos aqui nessa terra, dos discípulos de Jesus. Santifica-os na verdade. Qual que é a verdade? A verdade é a verdade de cada século? É a verdade individual? Não. A verdade não é baseada numa experiência humana, mas é baseada na palavra de Deus. E ele faz questão de deixar isso claro. Santifica-os na verdade, ou seja, consagra a mente dos cristãos, consagra a mente dos meus discípulos, não com o que eles acham que é correto, não com base na experiência deles de vida, que pode ser muito boa, mas um cristão é santificado na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Amém, aleluia. Por isso que é tão importante quando nós queremos nas nossas próprias vidas viver algo diferente daquilo que nós estamos experimentando. Não adianta bons conselhos. Não adianta ser um principal coach aí, é maravilhoso isso, principal coach, psicólogo, veja a vida de forma diferente, mas o que transforma a mente de um ser humano é o encontro dele com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que santifica, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus que é a verdade pura.
Todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras não passarão. É a verdade de Deus. Por isso que Deus nos aponta, Jesus nos aponta dizendo o seguinte: não vos conformeis com o conhecimento deste século, do que esse século está dizendo que é para fazer, como este século diz para você ver as coisas, como esse século está dizendo para você criar os seus filhos, como esse século está dizendo para você agir como esposa, como esposo, como este século está dizendo que é uma vida feliz. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para pensar como a palavra, para pensar de acordo com a verdade. Esse é o nosso chamado. Amém até aqui? Amém. Vamos ir um pouquinho mais fundo. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: tá aí ainda? Dá para ir um pouquinho mais? Dá para lavar o rosto ali. Dá para lavar o rosto aí. A palavra de Deus não lava quem é apenas ouvinte da palavra. É duro isso, né? Vamos meditar um pouquinho disso. A palavra não lava quem é apenas ouvinte dela. O que isso significa? Implica em muitas coisas. Implica que no final, imagina que eu sou uma pessoa, uma criança de 1 ano, e eu passo 17 anos da minha vida ouvindo a palavra de Deus. No final desses 17 anos da minha vida, ouvindo a palavra de Deus, não significa que no final desses 17 anos, ouvindo a palavra de Deus, eu vou ser como Cristo, ou eu vou estar amando a Jesus. E muitos pais acreditam que é isso. Não, eu trouxe meu filho a vida inteira para a igreja, mas não deu certo por quê? Ah não, a gente orava com meu pai, gente. Meu pai era fantástico. A situação, meu pai, a gente tinha culto doméstico toda sexta-feira. Aí ele fazia o culto doméstico lá, aí a gente tinha um livro para ler e tal. E a gente lia lá, sentava com ele, aí ele cantava o hino da harpa junto lá, e a gente lia um texto bíblico. Aí às vezes, meu pai, no meio do devocional ali que a gente estava fazendo na sexta-feira à noite, culto doméstico, passava ali, cada um tinha que ler um versículo, aí no meio da leitura eu estava dormindo lá. Mas ele inculcou a palavra de Deus. Mas se eu não tivesse aberto meu coração para realmente atuar em cima daquilo que eu estava ouvindo, ser apenas ouvinte e não praticante, não existiria uma transformação real na minha vida. É importante ouvir a palavra de Deus? É muito importante ouvir a palavra de Deus, porque é ela que é o alimento do Espírito Santo para a transformação de alguém. Se nós não ouvimos, se nós não temos contato com a palavra de Deus, é impossível ter uma vida transformada, porque ela é o início disso. Só que basta apenas eu ouvir da palavra de Deus? Não. Abra em Tiago 1, do 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Fala o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a perfeita lei, lei da liberdade, que linda, é a verdade, lei da liberdade, e nela persevera. Na versão de vocês está assim também? Nela persiste, persevera, insiste, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será feliz, bem-aventurado no que realizar. A palavra não lava quem é apenas ouvinte, mas quem é praticante, persistente do que está vendo. Essa dinâmica aqui, que é apresentada por Tiago, ele fala o seguinte: ele coloca as pessoas que escutam somente a palavra de Deus como aquelas pessoas que vão diante de um espelho. E aí esse espelho, quando ele olha, a Bíblia fala o seguinte: ele contempla o seu rosto natural em um espelho, com todas as suas imperfeições. Então aquela pessoa que escuta a palavra de Deus é como aquela pessoa que vai num espelho, ela olha para esse espelho e olha assim: nossa, eu estou todo remelento,
Eu estou todo aqui, ó, com a baba aqui na minha não sei, na minha boca. Eu estou, sei lá, com uma sujeira no dente. Eu estou, né? Quem escuta a palavra de Deus é como essa pessoa que olha para o espelho e vê todas as suas imperfeições, porque a palavra está sendo lançada, está sendo lançada, está sendo lançada, está sendo lançada. Aí muitas pessoas fazem o seguinte: olham para essa imagem no espelho das suas imperfeições que precisam ser transformadas pela palavra que está contando para ela ali. Então imagina que eu tenho um alface no dente, eu olho no espelho, nossa, aqui é alface grande, né? Aí o que a Bíblia fala? Se retira e logo esquece de como está a sua aparência, de como é a sua aparência. Então muitas vezes a pessoa que tem um encontro com um versículo, com a verdade, com a palavra, ou às vezes até aqui no culto, é esse momento onde nós estamos aqui sendo confrontados com a palavra de Deus, confrontados com o que a Bíblia está dizendo, o que a verdade está dizendo. Aí nós passamos aqui 30 minutos, 40 minutos, olhando nesse espelho do que nós precisamos mudar. E aí a gente sai pelas portas lá e esquece que a gente está com o alface do dente. E a gente sai lindo assim. Eu não tenho que mudar nada. Nosso culto foi poderoso, né? E aí, é o que a Bíblia está dizendo: se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas, como que a gente deve agir? Mas aquele que atenta bem para a perfeita lei. Eu estou no culto, eu estou no meu devocional, eu estou lendo a palavra de Deus. Se atenta bem para a lei de Deus, para a lei perfeita, a lei, olha como que a Bíblia fala, a lei da liberdade. Nossa, mas eu estou tão preso nessa situação. Nossa, eu estou tão amargurado nessa situação. Nossa, eu não estou conseguindo enxergar isso aqui, como a Bíblia está dizendo. O que está acontecendo? Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, eu vou tirar essa alface do meu dente, eu vou quebrar essas correntes que estão me prendendo, eu quero ser liberto, eu quero ter a vida transformada, vai dar certo, isso aqui é a minha verdade, não é o que eu estou enxergando, eu não vou caminhar pelo que eu vejo, mas pela fé, eu não caminho pelo que eu vejo. Para aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera. Persevera. Quantas pessoas começam com boas intenções com Jesus? E aí vira e fala assim: não, esse negócio de caminhar com Jesus não é comigo. Não, esse negócio de agir como Cristo não é comigo não. Esse negócio de igreja não é comigo não. A pessoa olhou para o espelho, viu as suas imperfeições e ela logo desiste. Mas a Bíblia está dizendo: nela persevera, nela você não desiste. Você olha para ele e fala assim: eu vou sim ser transformado, esse pecado eu não vou mais ser preso por ele, a minha família vai sim transformada. Aleluia. Nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. O fim de quem persiste na verdade, de quem persiste na palavra de Deus, é ser bem-aventurado, é ser feliz naquilo. Meu irmão, é neste processo que eu e você temos a mente transformada, de não apenas sermos expostos à palavra de Deus, que está nos mostrando as nossas imperfeições, mas é em cima dessas imperfeições. É o que Paulo fala, né? Tomem ações que provem o arrependimento de vocês. Então eu atuo de acordo com a verdade que eu estou ouvindo. Eu mudo aquilo que eu preciso mudar. E persisto. Muitas vezes, um pensamento errado que você tem, uma mentalidade igual a do mundo, não vai sair com um banho só. Tem até algumas pessoas que brigam falando assim, né? Que quando na hora que se batizou, ficou uma mão de fora, né? Tem parte que o resto do corpo está novo, né? Mas tem parte que está fora. Mas isso é uma verdade. Às vezes, o nosso processo de santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Às vezes o que você precisa vencer não vai ser vencido na primeira vez que você persiste, na segunda vez, na terceira vez, mas é um processo de
resistência e dizer assim: eu não sou isso, eu não nasci com isso, eu nasci para glorificar a Deus. E olha que interessante, caminhando aqui para o final, o pensamento do fim dos tempos está descrito lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Fala o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, deixarão de crer em Deus. Alguns deixarão de crer em Deus, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A mentalidade que o curso deste mundo está sendo levado a acreditar, está sendo impulsionada, está sendo direcionada a obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e já tem a sua consciência, a sua mente cauterizada. Nem sente. O fim dos tempos, a estratégia do inimigo será o engano. A estratégia que o inimigo já tem usado para desviar muitos e para não deixar que outras pessoas tenham encontro com a palavra de Deus é um engano, é uma mentira que ele lança e vai jogando. Agora, o engano só vem e acerta um povo que não conhece a verdade. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Como que eu conheço um produto falso e um produto verdadeiro? Eu não vou estudando falso. Eu não fico especialista em coisas falsas. Eu fico especialista em um, que é o verdadeiro. Então, para saber que uma roupa é original, eu não fico vendo as outras paraguaias. Não. Se eu conheço a roupa original, eu sei que essa roupa não é. Porque eu me especializei na verdade, o que é. Como que eu identifico uma nota falsa de uma nota verdadeira? Não é por ser especialista na nota falsa, é porque eu sei o que uma nota verdadeira tem. Então, uma nota verdadeira tem a marca d'água, tem a linhazinha, tem o bicho lá, tem que estar dois lados. Eu fico especialista na verdade, não na mentira. E nós é a mesma coisa. Nós só seremos enganados nos fins dos tempos se nós não tivermos conhecimento da verdade. Se nós não tivermos a mente transformada, santificada pela verdade. Só será enganado o povo que não sabe a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra é o que a Bíblia diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados. Não para viver com mentiras, mas permitir que a palavra que eu tenho lido, a palavra que eu tenho ouvido, gere transformação na minha vida. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. E a prova real, meu irmão, de uma mente renovada é experimentar a vontade de Deus sempre como algo bom, agradável e perfeito. Essa é o exame. Se você for tirar uma prova real das coisas e circunstâncias que vêm na sua vida, a Bíblia diz o seguinte: quem tem a mente transformada como a mente de Cristo, essa pessoa vai conseguir experimentar, não é ouvir falar. Essa pessoa vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só, vamos um pouquinho mais fundo nisso. Só quem tem a mente transformada não é quem somente escuta a palavra de Deus, mas quem é fiel, persistente, praticante da palavra de Deus. Essa pessoa vai ter dia após dia a sua mente transformada. Tendo a mente transformada, ela consegue enxergar a vontade de Deus sempre como boa, perfeita e agradável. Como está o dia de amanhã? Está maravilhoso, está bom, perfeito e agradável.
Como está o meu futuro? Ah, tá bom, perfeito e agradável. Ah, eu fui mandado embora, mas tá bom, perfeito e agradável. Ah, eu estou com uma enfermidade. Eu creio que é boa, perfeita e agradável. Deus vai usar essa situação para a glória dele. Eu perdi um ente querido. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Melhor estar com Cristo. Só tem essa mentalidade quem não é apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, praticante persistente. E eu sei que, assim como eu, você às vezes tem um questionamento do seguinte: a Bíblia fala que Deus é bom, significa que Deus é sempre bom. Se eu, ao passar por uma circunstância, a minha resposta final dessa circunstância é uma dúvida a respeito da bondade de Deus, é um sintoma de que a minha mente precisa ser transformada para enxergar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é agradável, é satisfatória o tempo inteiro. Quantas pessoas eu já ouvi, já conversei, e as pessoas têm um entendimento a respeito da vontade de Deus, dizendo assim: Deus destruiu os meus sonhos, mas eu estou servindo Ele. Deus matou o que eu estava querendo. Mas se a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como que você está tendo essa visão a respeito da vontade de Deus? A Bíblia fala que a vontade de Deus é perfeita. É perfeita. Era o melhor que tinha que acontecer naquela situação. Mas se o que aconteceu naquela situação gerou em você uma mentalidade do seguinte: Deus, por que você não fez algo diferente? É um sintoma de que a nossa mente precisa ser transformada na mente de Cristo. Sabe, meus irmãos, as circunstâncias, elas não são aleatórias na nossa vida. Deus está usando as circunstâncias para transformar as nossas mentes na mente de Cristo. E nós precisamos ser sensíveis a Deus com todo o coração. Dizer assim: Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, eu quero uma mente renovada. Senhor, eu quero ver como Cristo. Senhor, eu quero que o meu primeiro pensamento seja igual à tua verdade. Senhor, eu quero que os meus pensamentos 24 horas sejam de acordo com o Senhor, sejam de acordo com o que Cristo faria. Senhor, as minhas ações sejam de acordo com o que o Senhor faria. Senhor, santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. E olha o que Deus fala a respeito dos pensamentos. Quero te convidar a ficar em pé. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Tem uma versão na Ara que fala o seguinte, Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Deus fala: eu sei os pensamentos que eu tenho para você a seu respeito, diz o Senhor. E esses pensamentos, os pensamentos de uma mente verdadeiramente renovada, são as mesmas de Cristo. E os pensamentos dele é o seguinte: são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe como nós encontramos no final da nossa história a plena satisfação em Deus? No final do nosso dia, quando nós nos sentamos ou deitamos na nossa cama e colocamos a cabeça no travesseiro e nós sentimos essa satisfação. Ontem eu estava pensando nisso. Meu filho estava aqui nas minhas costas e estava brincando de copo, ele fala, né? É o cavalinho. Gente, eu não queria estar em nenhum outro lugar a não ser aquele lugar. Eu estou satisfeito. Eu estou feliz, eu não queria estar em nenhum outro lugar. Eu tenho tudo que eu preciso. Tudo. Mas olha, só enxerga isso quem tem os pensamentos do Senhor. E o versículo fala o seguinte: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maus, para vos dar o fim que desejais. Para que no fim da sua história, ou para que no fim de cada dia, de cada momento, você não queira estar em outro lugar a não ser neste lugar que você está vivendo. Você não queira esperar um futuro